Aí, gente, então nós estamos na série Salmos, trabalhamos o primeiro salmo semana passada, né, para a glória de Deus. Um salmo bem conhecido, né, e a gente conseguiu então, né, Cássio, estudar ele ponto a ponto, né, Diogo? Aprendemos muita coisa ali, e principalmente vivendo aquele salmo, que o salmo, vocês sabem, ele tem bastante princípios ali, que todos se encontram na pessoa de Cristo Jesus. Então, todos os princípios que nós vamos ver em Salmos, o nosso Senhor Jesus viveu, ele aplicou e foi uma bênção. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre um salmo bem conhecido, que é o Salmo 23. Quem já leu o Salmo 23? Glória a Deus. Quem já cantou hip hop? Você pode falar que sim agora. Agora, tu vai fazer, agora o senhor pode falar. Glória a Deus. Muito bem, o Salmo 23 é maravilhoso. É um salmo que tem muitos princípios profundos. Não é apenas um salmo tranquilo e simples para nós decorar, né? Mas ele tem muita profundidade ali para a nossa vida que estamos buscando consagração. Então, nós estamos buscando uma vida consagrada. E ele, novamente, é um salmo do rei Davi, né? Então, para nós entender a contextualização do salmo, vocês vão lembrar que eu falei semana passada, que os salmos são músicas, né? Que a maioria foi o rei Davi que fez, ele estando no reinado, ou ele antes do reinado, estando como ainda adolescente. Você vai ver que antes de Davi ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, e ele era adolescente, ele já trabalhava desde junior ali, cuidando das ovelhas do seu pai, né? E é interessante que enquanto ele cuidava das ovelhas, ele era inspirado para fazer salmos. Ele era inspirado para fazer músicas. E uma das músicas que ele fez, então, foi num momento de contemplação, porque ele sempre levava as ovelhas, ele que alimentava as ovelhas com pasto verde, pasto legal, ele que curava as ovelhas quando estavam doentes com óleo na cabeça, ele que colocava também óleo na cabeça das ovelhas para que elas não fossem pegas por bichos peçonhentos. Era Davi então que passava, e naquela época, Cássio, onde Davi estava ali naquelas regiões de Jerusalém, existia um vale da sombra da morte, que era um beco praticamente escuro, que as ovelhas tinham que confiar no Davi para passar. Era só o Davi que conseguia ver ali na escuridão o caminho. Então, esse vale da escuridão poderia ter urubu, poderia ter lobos, poderia ter ursos, poderia ter leão. E Davi, então, ele simplesmente dizia assim: ovelhas, venham, né? Soltava o grito dele, a voz dele, e as ovelhas seguiam. E muitas vezes ele colocava as ovelhas pastar diante, Simone, de lobos, diante de cobras, diante de ursos, porque nenhum desses inimigos, Léo, chegava até as ovelhas, porque o pastor estava lá com um pedaço de pau. Mas o pastor ali, ele tinha uma vara e um cajado. Então, se algum lobo viesse, você já conhece a história de Davi, ele ia para cima do lobo, sabe? Ele não deixa, ou seja, as ovelhas pastavam, Cássio, com uma plateia de inimigos. Os lobos aqui loucos para devorar, mas não pode. Os ursos loucos para atacar frango, e não pode. Porque quem está ali? O pastor. Tem um pastor, que nessa época então, era o rei Davi. Então vocês reparem que Davi entendia perfeitamente como cuidar de ovelha, como curar a ovelha, como alimentar a ovelha. E em dado momento, ele se coloca para Deus e fala: Deus, eu sei como pastorear a ovelha. Eu sei que ovelhas não têm senso de direção e precisam ouvir a minha voz. Eu sei que ovelha, se viver sozinha, na primeira rua sozinha, vai ser devorada pelos lobos. Só que agora, Senhor, eu me coloco diante da tua presença, me colocando não como pastor, mas me colocando agora como ovelha e o Senhor como meu pastor. Aí ele começa falando num texto ali, que é um texto musical. Ele fala: Senhor, agora é eu que preciso da tua ajuda. É eu que preciso do teu pastoreio, Senhor. Assim como eu cuido dessas ovelhas, Senhor, cuida de mim. Assim como eu unjo essas ovelhas quando elas estão doentes, assim como eu derramo óleo para elas ficarem protegidas de bicho peçonhento, derrama o óleo do teu Espírito Santo sobre mim.
Assim, Senhor, como eu tenho muitos inimigos, muitas pessoas querendo o meu mal, querendo acabar com a minha vida, eu quero, Senhor, que o Senhor me alimente, me proteja, prepare um banquete para nós comermos juntos diante dos inimigos. Senhor, eu preciso que o Senhor me traga descanso para a minha alma, assim como quando as ovelhas estão cansadas, eu preciso colocá-las dormir, eu preciso colocá-las descansar, eu preciso colocá-las relaxar, Senhor, mas eu não posso tirar o olho delas, porque se eu virar de costa, alguém pode devorar elas, mesmo elas descansando. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor me traga descanso para a minha alma, traga paz para o meu espírito, Senhor. Cuida de mim, como eu cuido das minhas ovelhas. Esse é o resumo, essa é a introdução do Salmo 23. Por isso, vamos entrar agora nele com mais profundidade. O ponto 1. Tenha um coração pastoreável. Se Jesus não pode ser teu Senhor, Ele também não poderá ser teu pastor e salvador. O interessante é que nesse texto, ele já começa com o Senhor. Né, Cris? O Senhor. Não diz o cheirosinho. O show! Ai, que cheiro, que cheiro. Não diz ali paizinho. Não diz ali salvador. Não diz ali queridinho. Não diz ali. Diz Senhor. Então nós temos que entender, gente, que já de cara, o Salmo já nos confronta, porque senhorio significa que tem um cara ali que manda e nós obedecemos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí nós estamos diante de um Salmo que logo de cara está dizendo: ei, tem uma promessa top para ti aqui. Tu pode ter Deus como teu pastor, tu pode ter Deus como teu protetor, tu pode ter Deus como teu abençoador, tu pode ter Deus como teu multiplicador, tu pode ter Deus como aquele que te prospera, porém, Ele tem que ser o teu Senhor. Então, vocês reparem, gente, olha que interessante. O rei Davi, em Salmo 110:1, ele teve uma visão dos céus, onde ele viu Deus Pai e Jesus Cristo. E ele, na visão, ele disse que viu o Senhor Deus dizendo ao Senhor dele. O Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Jesus, quando estava na terra, os caras falaram: você é filho de Davi. Aí Jesus: eu sou filho de Davi de uma forma que eu vim da descendência, né? Quando eu nasci em forma, então, corpórea, né? Humana, seguiu a linhagem, mas Davi é meu filho. Eu sou senhor de Davi. Vocês lembram daquele salmo que ele disse: eu vi o meu Senhor à direita do meu Senhor? Sabe quem que era esse à direita? Era eu. Então, o que você vai perceber? Vai para o apóstolo Paulo e ele fala o seguinte, Romanos 10:9: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Eu pergunto, o que vem antes aqui? O Salvador ou o Senhor? Senhor. Então, queridos, isso eu aprendi logo no primeiro ano da minha conversão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e foi bastante ventania, foi um troço assim bem bacana, que eu nunca mais esqueci no dia que eu entreguei a vida para Jesus. Eu logo percebi que eu tinha sido arrancado pelo próprio Deus, Cate, de muitas culturas que eu vivia. Culturas pecaminosas, culturas egocêntricas, sonhos e projetos pessoais meus, expectativas de familiares em relação a mim, expectativa de amigos em relação a mim, sonhos que o diabo tinha desenhado para mim. E se eu não tivesse me convertido, certamente, Marcelo, eu teria realizado os sonhos do diabo. E na hora que eu entreguei a vida para Jesus, eu entendi na mesma hora
alguém agora vai mandar em mim. Agora eu sei que eu preciso agir como Ele quer, fazer o que Ele quer, andar com quem Ele quer, dizer não para aquilo que Ele não quer. Gente, a minha conversão ela foi impactante assim, Lu. Pode ser também que foi por causa do ministério, do chamado de avivamento. Eu não vou dizer que todos têm que ter isso, já. Mas para mim foi assim. A minha conversão foi séria, Henrique. Ela não foi aquela, não, vamos ver o que dá. Não, Milena, eu simplesmente fui e entendi. Agora já era. Foi isso que eu entendi. Eu não tenho outro caminho mais para viver agora, não tenho outro tipo de... Eu não tenho opção, eu não tenho livre-arbítrio mais. Agora eu tenho que responder para esse meu Cristo maravilhoso. Porque, Marcelo, eu vivia no mundão e não preenchia nada. Meu coração não era preenchido. Muitos amigos, droga, bebida. Gente, eu tenho um testemunho longo que muitos já sabem. Nunca preenchia, Túlio. Estava sedento, Léo. Eu precisava daquilo, cara, e eu não encontrava. Até que quando, então, eu tive a oportunidade de estar no acampamento de jovens, e Deus me pegou, eu fiquei no apelo daqueles jovens, todo mundo foi dormir, e eu continuei lá chorando. Eu fiquei lá, só eu e Deus. Aí, mas eu entendi o que Jesus falou. Quando você encontrar o reino, abandone todas as coisas que tu tiver, para segurar o tesouro que estava escondido. Tinha 17 anos, certamente nem vivo estaria hoje. Isso eu tenho certeza absoluta, que vivo eu não estaria mais hoje. Que eu sempre fui louco, só que na época eu era louco pro diabo, entendeu? Vocês não têm noção o que eu era, Diogo, em diabo, que agora está em Cristo. E pede para mim, pede para mim se eu estava feliz. Não estava. Tinha amigo, tinha parceria. Gente, pode ter certeza que eu tinha tudo que o mundo poderia dar. A carne, o ego humano, mas estava vazio. Faltava algo. E eu descobri que faltava só uma pessoa, Jesus Cristo. Então, queridos, eu sei de onde vim. Eu sei na mão de quem eu estava, Sabina. E, portanto, eu sei quando alguém está sendo usado pelo diabo de longe. Eu sei. Deus me permitiu ser do mundo para me entender como é que funcionava ele e saber perfeitamente que nada nessa terra pode suprir o que só o Senhor Jesus pode suprir. E aí então, queridos, eu entendi isso e com muita gratidão, com nenhum peso, Pedro, não tive peso. Agora vou ter que entregar a vida para Jesus. Não foi peso nenhum. Porque, cara, eu não tinha sentido, não tinha paz, eu não tinha felicidade, eu não tinha alegria, eu estava sobrevivendo nessa terra. No momento que eu entendi o sentido da vida, eu simplesmente disse, vou servir o Senhor agora, com todo o meu ser, com toda a minha obediência, com toda a minha fé. Por isso, que quando eu faço dele Senhor, sabe como é que ele retribui? Sendo o nosso pastor. Aí ele cuida de nós, ele enxuga nossas lágrimas. Gente, eu como pastor de igreja, tem momentos, Nicolas, que eu vivo calvários só eu e Deus. Tem momentos que eu levo, Rosângela, nas costas mesmo o planeta inteiro. Só eu e Deus. E acha que é por minha força? Não. É porque, Otávio, ele é meu pastor. Então, quando nós pensamos que nós queremos ter Jesus como nosso pastor, está tudo certo, Ele quer nos pastorear, Ele quer nos ouvir, Ele quer nos cuidar, Ele quer enxugar nossas lágrimas, Ele quer nos guiar, Ele quer nos orientar, Ele quer nos abençoar, mas só tem que ter uma coisa da nossa parte, que Ele seja o nosso Senhor. E sabe como eu faço para fazer dele o meu Senhor? Obedecendo. É isso, queridos. Jesus falou, está falado. Jesus orientou, está orientado, cara. Jesus usou alguém para dizer, vá para lá, tem base bíblica, está tudo certo, vai.
Quanto mais tu demora, pior é. Jesus é Senhor. Jesus, ele chega e fala, vá. Lembra do Senhor Deus para Abraão? Abraão, diga, Senhor, sai da tua terra, Senhor, e da tua, não, da parentela, sim, da tua parentela, e vá para uma terra, aonde, Senhor? Vou te mostrar no caminho. E doido isso, né, que a gente para olhar, né? Onde Deus aparecer assim, filha minha, tem um chamado para tu. Ai, meu Deus, que bênção, me diga para onde eu vou, como é que vai ser, quanto que vai ter de dinheiro, quem vai ser meus parceiros. Não, tu vai ter que descobrir no caminho. É caminhando, tu vai descobrir. Como a música, né? O caminhão do vô, lembra? Caminhando eu vou, lembra? Para Canaã, caminhando eu vou. Tu vai caminhando. O próprio Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos. Ou seja, enquanto eu vou indo, eu vou me aperfeiçoando. Tem uma cultura brasileira que as abóboras se ajeitam no andar da carruagem. O problema é quando eu não vou. O problema é quando eu fico, não, Senhor, é muito ruim, esse negócio de senhorio não é legal. Eu acho mais legal tua salvação. Eu acho top, Senhor, tu morreu por mim aí. Tu morreu, né, Senhor? Então, quero receber. Esse negócio de obedecer é uma coisa meio retrógrada, é uma coisa meio antiga. Não, Senhor. O Salmo 23 diz, Senhor meu pastor. Aí eu pergunto a você, você quer ser pastoreado por Jesus? Tenha um coração pastoreável. Você tem que ter um coração pastoreável. Senhor, estou disponível. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer do meu dinheiro? O que o Senhor quer das minhas posses? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? A gente está pastoreado, a gente está disponível. Agora, se eu não quero, e se eu encontro obstáculos para o Senhor falar comigo, eu ainda estou naquela lenda que Ele é meu Salvador. É óbvio que Jesus é o nosso Salvador. Vocês entendem, gente, que para Ele nos salvar, Ele tem que primeiro nos direcionar. Ponto 2, vamos lá. São alguns pontos hoje, né? Ponto 2, 6 pontos, isso aí. Busque ter uma vida descansada. Aprenda a descansar em Deus e Sua palavra em um mundo cansado sem Ele. Então você veja que Ele faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Galera, no momento que eu ativo Jesus Cristo como meu Senhor, no momento que eu pego e falo assim, Jesus, agora tu pode mandar em mim, eu confio em Ti, eu percebi que nem em mim mesmo eu posso confiar, eu confio em Ti, vem me pastorear e me ajuda agora, Senhor, a eu ter uma vida que seja uma vida, Senhor, que independente das circunstâncias, eu posso ter paz, eu posso estar descansado, eu posso estar alimentado. Então, quando eu descanso, eu vou encontrar descanso aonde? Conforme a palavra de Salmo 23. No pasto, que é a palavra de Deus, em águas tranquilas, que é a presença de Deus. Quando a gente percebe que o maior médico, você sabe que Jesus é o rei dos reis, então ele é o médico dos médicos. Ele vai ser aquele primário que nós temos que chegar diariamente e dizer, Deus, não estou bem hoje. Já fez essa oração para Deus, já? Chegar para Deus e falar, Deus, eu não vou conseguir fazer meu reteté de Jeová hoje, estou mal. Tu chega para Deus e fala, Deus, eu não quero mentir para o Senhor, até porque não tem como mentir. Estou mal. Estou podre de cansado. Estou esgotado. Estou em depressão. Estou com ansiedade. Senhor, eu estou com medo. Já parou para pensar que essa é uma oração super aceita por Deus? Talvez a oração mais aceita por Deus de todas as tuas orações? Porque a gente tem a mania normal de ser humano de sempre pintar uma imagem que nós somos perfeitos. E nós não somos.
Todos nós temos lutas, todos nós temos dores, todos nós temos momentos que pensamos em chutar o balde, todos nós temos momentos que pensamos em desistir, que pensamos em reagir, que pensamos em nos justificar, que pensamos em nos vingar. O que tu tem que fazer daí? Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar na Tua palavra. É aquela hora que tu está mal e tu vai para a Bíblia. Lê a Bíblia, né? Aí hoje estamos num mundo, né? O diabo vem e não lê a Bíblia. Ah, não é diabo, eu sou ateu. Se chama pensamentos intrusivos. Então, às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu tenho pensamentos intrusivos. Claro, o diabo, isso aí, vai acreditando nisso. Gente, o salmista está dizendo para nós o seguinte: eu só vou encontrar descanso, tranquilidade, se eu chegar diante da palavra, diante da presença, fazer uma oração, botar um louvor, ter meu tempo com Deus ali, e Ele vai falar comigo. E muitas vezes, Cássio, Deus pode falar, sabe o que para nós? Sabe o que Ele pode falar? Vá procurar um médico. Ele pode falar isso. Existe uma ala no cristianismo que médico é coisa do diabo, que tomar remédio é coisa do diabo, ou que ir num psicólogo, psiquiatra, então redondamente enganados. Muitas vezes Deus vai nos conduzir, você repare nisso, para nós receber um atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, e não tem problema, Deus vai usar essas pessoas, vai nos dar um remédio, alguma coisa. Eu, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, como vocês sabem, eu sempre atinjo primeiro o espiritual. Eu vou no espiritual, cara, como é que está aí, como é que está a tua vida, como é que está, né? Trabalhando maldição, trabalhando um monte de coisa. Depois eu vou para a paternidade, maternidade, parte emocional. Quando tu repara que não resolve, você começa a perceber que pode ser orgânico. A coisa pode ser orgânica. E quantas pessoas, gente, foram curados, Nath, tomando um remédio. Parece que os demônios, saiu 300 demônios, pessoas. Só que ele não era demônio, não. Era algo orgânico. Faltava vitamina, faltava ferro, né? Faltava um monte de coisa ali. E um remédio. Ah, mas é faixa preta. Dane-se, cara. Se é faixa preta ou rosa, bota aí. Vá ser curado, né? Não é assim, gente? Então, vocês podem ter certeza que eu, como pastor da Viva aqui, gente, pode ter certeza que desse pastor tu não vai ver jamais eu dizendo, não vai psicólogo, não vai psiquiatra, não vai. Não, gente, nunca. Não tome remédio, muito pelo contrário, eu vou sempre indicar. O que eu falo, Paulo, é que a primeira coisa que nós temos que fazer, quando a gente vai passar por qualquer momento, é o quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. Então, a primeira coisa é nós tentar ver no espiritual, é nós tentar ver com Deus. É nós tentar ver na palavra, é nós tentar ver numa oração, numa caminhada pastoral, numa caminhada de atendimentos, né? Ah, não resolveu? Vamos ver como é que está a tua alma, como é que está teu passado, como é que está teus traumas, como é que está teus complexos, como é que está teus relacionamentos, como é que está a sua questão de ódio, mágoa. Vamos trabalhar. Até porque, Diogo, 70% das pessoas que eu atendo que são curadas é questão de mágoa, de ódio, medo, trauma e complexo. Você desativa ali para ser curado até fisicamente. Mas tem casos, né, que são orgânicos. Tem casos que não adianta aconselhamento, atendimento, oração por cura, né? Lembro que eu trabalhei com um irmão uma vez, ele era de outra igreja. E aí meu amigo tomava faixa preta, remédio para ficar de boa. Ele foi numa igreja onde uma profeta veio e disse: você vai abandonar o remédio hoje. Daí o que aconteceu? Ele, beleza então, abandonou o remédio. Ele foi botar lá, na época do tinha que botar lá a mão, né? Não sei como é que é hoje, tinha que passar o ponto, isso. Desmaiou, em convulsão. Tiveram que recolher ele e tal. O que deu, homem? Não, eu acreditei que era para parar de tomar remédio. Cássio, teve a palavra. Teve a crença, ele acreditou. Mas não funcionou. Então eu pergunto, foi de Deus? Né, gente? Então, Gabriel, se fosse de Deus, ele creu. Ele teria sido curado. Mas ele não foi. Aí, na época, então, eu já meio que discipulava ele, eu era de outra igreja, ele era de uma outra igreja, mas eu conversava com ele, então.
Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para ti, cara. Volte a tomar teus remédios, cara. Eu sei que, né, tu creu, mas olha o que aconteceu aí. Ele voltou a tomar o remédio, regulou o humor dele. Gente, tem pessoas, cristãos inclusive, que são bastante brabos, né? Eles são bravos. E às vezes ela não consegue, ela ora e já xinga Deus, já xinga o diabo. Não é assim, gente? E às vezes, galera, não, sabe que isso aí que é interessante? E às vezes, João, tu toma ali um maracujina, tu curou o irmão, cara. O cara fica aí. A paz do Senhor, amém. O busca às vezes vai para outro extremo, né? Ele fica muito zen, né? Fica Bob Marley de Cristo, né? Tem que dosar o remédio, aí tem que dosar, claro. Aí tem que dar uma dosada. Mas reparem no que eu estou falando para vocês aqui, gente. Vocês têm que entender isso. Lembra do profeta Isaías? Tinha um rei lá que estava doente. Isaías mandou ele botar uma pasta de figo na barriga dele para ele ser curado. Entendem, gente? Então, reparem que eu estou falando para vocês aqui, ó. Usem todos os recursos e instrumentos disponíveis para que você fique de boa. Amém, gente? Use tudo. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não fique, meu Deus, que vão pensar de mim. Sério, gente, se tem uma coisa que vai curar a tua alma, é você não se preocupar com o que vão pensar de ti. Que no final das contas, queridão, é tu e Deus. No final das contas, quando tu prestar conta para Deus, é você e Deus. Ah, mas eu não pude fazer porque eu estava com medo que meu familiar ia pensar isso, meu colega, meu patrão. Cara, velho, no final das contas, é você e Deus. No final das contas, tu presta conta para Ele, tu tem que cuidar de ti. Nós descansar. Ponto 3, vamos lá. Seja diariamente fortalecido no Senhor. Na presença e na palavra de Deus, somos revigorados. Ele vai dizer, ó, o Senhor revigora as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Se você vê Isaías, olha que legal, olha que interessante. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O que está dizendo aqui? Quem é jovem não vai ter crise? Vai! Quem é cheio do Espírito Santo está livre de problema? Não! Quem está na igreja não vai ter problema? Vai ter. Vai cansar? Vai. Vai ter medo? Vai. Vai ter dúvida? Vai. Só que se nós irmos para Deus, Ele dá novas forças. E enche de energia os fracos. Olha só, gente. Aí tem um outro salmo que diz, Salmo 125, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Já parou para pensar uma coisa? Né? Eu sempre achei interessante, a gente vai andar de avião lá, vem lá a aeromoça, fazendo lá, bota assim, se der uma turbulência, se o avião estiver em queda, fiquem tranquilos. Se ele estiver descendo, se der um míssil do Irã, não tem problema, você bota aqui, mas está tudo bem seguro, bem tranquilo, e faz tudo, né? aquela loucura. O que ela fala? Primeiro pensa em ti. É assim, sabendo? Que mania de mãe é botar nos filhos. Né? Eu sou pai, eu quero morrer para os meus filhos. Só que lá é leicas no avião. Bota em ti primeiro, para depois no próximo. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir cuidar de pessoas se você não estiver se cuidando. Isso é tão bíblico que o próprio Jesus disse, né? O próprio Êxodo 20 diz isso, né? Mas o próprio Jesus também em vários momentos falou: ame ao teu próximo como a si mesmo. Então, gente, amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo é mandamento. Egoísmo, Léo, é tu ficar só no amar a si mesmo e esquecer o próximo.
Egoísmo não é amar a si mesmo, Michele, é não amar o próximo. Mas amarmos a nós mesmos é mandamento. Então, gente, eu preciso ser fortalecido, eu preciso ser guiado. E muitas vezes Deus vai falar para você cuidar da tua vida. Tu sabia disso? Não, às vezes tu está ali orando, né? Senhor, cura aquela pessoa, salva aquela pessoa. E Deus, não ore mais. Eu quero salvar tu primeiro. Senhor, eu estou nervoso. Não, filho, vamos fazer o seguinte, filho. Abandona tudo que tu está fazendo agora. Fica um tempo agora sem atividades. E fica comigo. Eu quero te revigorar. Eu quero te restaurar. Eu quero te fortalecer. Sempre eu digo, gente, que não tem problema você dar um tempo. O problema é quando você não dá esse tempo e você desiste. Nós temos que mudar de rota às vezes, né? Nós temos que dar um tempo em algumas coisas. Nós temos que largar algumas atividades às vezes. Nós temos que largar algumas atitudes às vezes. Nós temos que largar às vezes, Maísa, pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos pesam. Gente, a vida é isso, queridos. Isso é a vida. Não é quem, não é o que, mas é quando Deus diz, dá um tempo. Dá uma parada, dá uma descansada. Se eu continuo, eu bugo. Eu vou para a síndrome de burnout, eu vou para um momento complicado de depressão. Milene, se eu quisesse atender pessoas 24 horas por dia sem dormir, não estou exagerando aqui, não estou exagerando, eu faria. Cássio, demanda tem. Podia estar 10 vezes maior essa igreja. Mas eu tenho que pensar em quem? Em mim. Eu sou um ser humano, Diogo. Eu preciso descansar. Preciso ter tempo com a minha esposa, preciso ter tempo com meus filhos. Preciso ter um tempo de hobby. Preciso ter um tempo para a cabeça. Né? Lembro uma vez que o fundador da Jocum Brasil, Diogo, o Jim Steyer, fiz até o louvor para ele lá no nosso seminário. Ele falou que ele estava indo pescar, cara. E aí veio uma voz dizendo para ele assim, ó, vai pescar? Enquanto o mundo inteiro está sendo perdido sem Cristo. E ele, é verdade. Enquanto o mundo está caindo no inferno, eu estou indo pescar. Está errado isso. Não vou pescar mais. Espírito Santo, Jim, foi o diabo que falou contigo, mas pare-me. Bora pescar. Vou pescar contigo. Daí o Espírito Santo perguntou para ele, Jim, uma pergunta. Entre nós dois aqui. Quem aqui é Deus? Você ou eu? Quem aqui pode ter o mundo nas costas? Você ou eu? Quem aqui pode governar todas as nações? Você ou eu? Entendi, senhor. Aí Deus falou, então vá pescar. Tu pescar 2 peixes, 3, para mim não muda nada. Já pararam para pensar? E aí o cara pescou sem culpa, teve um tempo de hobby. Foi que nem um pastor uma vez, já foi tirar férias com a família. Aí explodiu um negócio lá num casamento. E o cara, pastor, sei que tu está saindo de férias, mas deu BO com a minha esposa, ela quer separar. O senhor pode vir aqui? O que o pastor respondeu com tanto carinho? Tu já imagina o que ele respondeu. Irmão, eu estou há muitos anos cuidando de vocês dois, vocês não mudam nunca, né? É panela voando, é roupa sendo jogada no quintal. Então, hoje, eu não posso te ajudar. Estou saindo de férias. Sabe por quê? Para que o meu casamento não fique igual ao teu. Resposta legal essa, né? Então, queridos, vocês entendem que às vezes realmente não é egoísmo. Cléo, se eu cuidar do outro para mim me perder, eu estou errando. Jesus disse de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Não adianta. Então, queridos, olha que legal esse salmo, queridos. Agora vamos para o ponto 4. Aprenda com as circunstâncias. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e verá que Ele está sempre com você. Provérbios 3:6 vai falar, ó, reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você vai perceber, olha que legal, olha isso aqui, gente. Você pensa assim, poxa, cara, estou vivendo uns tempos difíceis. Parece que a morte me ronda. É assim, assim? Eu estou vivendo uns tempos esquisitos demais. É briga, é bolor, é gente querendo me matar, né? Aí tu vai ver que é bíblico. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Aqui que desceu um segredo maravilhoso. E eu sugiro a vocês lerem esse livro, O Poder do Louvor. Qualquer coisa que vier acontecer na tua vida, você pega e fala, a primeira reação sua tem que ser glória a Deus. Qualquer coisa que vier acontecer contigo, seja fácil, seja legal, seja concordável, tu tem que falar, Deus, eu não estou entendendo, mas tu tens o controle nas tuas mãos. O próprio Jesus Cristo disse quando esteve na terra, Deus não permite que caia um fio de cabelo de você, sem que Ele diga caia. Ou seja, tudo que Deus fizer, ou tudo que Deus permitir, se você reconhecê-lo como aquele que está contigo, você vai ver não como um problema, como algo difícil, mas como uma oportunidade de você crescer como ser humano. De você crescer como cristão. Quando a gente começa a louvar mais e murmurar menos, a gente começa a ver que aquilo que a murmuração diz para você que é ruim, o louvor vai dizer para você que é necessário. Então isso eu aprendi muito cedo, Léo. Lendo Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntas. Juntas, todas as coisas juntas, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você pode estar passando por um vale da sombra da morte. Você pode estar passando por uma doença. Você pode estar passando por uma dificuldade. Você pode estar passando por uma dúvida. Você pode estar passando por um momento de falência. Você pode estar passando por um momento de desemprego. Você pode estar passando por um momento de crises relacionais. Pode estar vivendo um tempo escuro. Mas se você pegar e falar assim, Deus, eu confio em Ti. Eu te reconheço nesse caminho. Imagine Jesus, Cássio, sendo traído, sendo negado, sendo cuspido, sendo açoitado, Diogo. E aí chega Pilatos e fala, ei, eu posso ter, Pilatos ou Herodes, né? Eu posso te livrar disso. Eu tenho autoridade para impedir você de ir para a cruz. O que Jesus fez? Glória a Deus. Mas quanto que tu vai cobrar? Quer uma comissão? Não, gente. Jesus pegou e falou assim, é verdade. Tu tem uma autoridade top. Imagina que tinha um cara que pode te ajudar. Tu tem uma autoridade para me ajudar. Realmente. Mas sabe por que tu tem essa autoridade? Porque Deus te deu. É como se ele falasse, eu vou traduzir, porque eu te dei. Mas o que tem que acontecer, precisa acontecer. Jesus foi vendo o Senhor Pai em todos os seus caminhos. Lembra de Davi, o salmista, estamos estudando? Quando ele tinha cometido adultério, tinha cometido um grave erro, surgiu um cara chamado Catiacimei e começou a tirar pedra nele. Esse é um cachorro, esse é um adúltero. E daí Joabe pegou a espada, deixa eu arrancar a cabeça dele agora. E Davi disse, sabe o que, Marcelo? Não, deixa eu tirar pedra. Se o Senhor quer me atingir,
Ele é Deus. Se o Senhor quer me machucar, que me machuque. Deixa que o Senhor faça a obra dele. Bom, passa o tempo, Cássio. Salomão vai virar rei. Aí Davi chega, filho, chega aqui um pouquinho. Tu vai reinar agora. Então, tu lembra aquela vez do Simei? Tá em Reis isso aí. Lembra o Simei aquela vez que me atirou pedra, que me destruiu, que me arrebentou? Então, eu mereci. Mas tu sabe que ele fez uma coisa que eu não concordo. Ele tocou no ungido do Senhor. Então, Salomão, lembra do teu pai, eu estou partindo, mas lembra do que ele fez com o teu pai. Ok? Fechou. Salomão chega para Simei e fala assim, Cássio, Simei, tu rateou com meu pai. Mas eu não vou te matar. Eu não vou sujar minhas mãos de sangue. Eu vou te dar só uma ordem, como rei. Aqui é teu local de moradia. Eu estou cercando esse lugar. É quase que, Clarice, aquelas prisão domiciliar. Só não tinha tornozeleira, mas estava ali. Aí, botou o Simei e disse, Simei, se tu sair dessa cerca, você será assassinado. Mas não por culpa minha, nem por culpa do meu pai. Por tua culpa. O que aconteceu, Diogo? Ele está lá, plantando, comendo, né, alegria. A jumenta dele sai e pula a cerca. Ele, jumenta. Aí os caras matam o Simei. Moral de história. Moral de história. Se você bate em alguém que merece, Deus vai bater em ti depois. Você pensa, né? Sou o justiceiro de Israel. Ele merece. Pam, toma, desgraçado, toma. Você merece tudo isso. Gospe, desgraça. Amaldiçoado seja. Aí sai feliz. Acabei com ele. Ele merecia. A vingança é minha. Daí Deus diz o Senhor, não tu. Nunca esqueço do Egito, do rei Ciro, que Deus levantou o rei Ciro para castigar o povo de Israel. Ele falou, filho meu, vem Ciro, castigue o meu povo. Ciro, estamos juntos, Senhor. Pegou o exército, matou vários israelitas, matou outros e não parava de matar. Aí Deus viu, já deu? Não, estou gostando, e continua. Aí Deus fala assim, Ciro, vem cá um pouquinho. Tu foi o meu instrumento para corrigir o meu povo. Só que tu passou do limite. Só que tu passou do ponto. E agora quem vai te pegar sou eu. Isso é Bíblia, gente. Isso aqui não é invenção. Isso é Bíblia. Mas aqui, Jesus, vão entender que quando a gente reconhece Deus nos nossos caminhos, fica mais fácil de superar. Mulheres, Joyce Meyer, lembra da Joyce Meyer? Ela tem uma palavra maravilhosa. Quer vencer os teus problemas? Para de falar deles. Vocês lembram da Joyce Meyer, gente? É fantástica, veinha ali, cara. Quase morrendo. Quer vencer os teus problemas? Para de falar deles. Que problema. É engraçado isso. Gabriel, sabe que problema vem de uma raiz pró. E blema é jogar. Quando eu estou aqui com a bola, Cássio, e eu jogo para frente, eu estou jogando blema como pró. Problema. Eu vou jogando. É aí que está. Problema significa aquilo que você deveria pensar em resolver, mas tu joga para frente. Tu fala com a vizinha, tu posta no Instagram, tu joga na Sul Brasileira. Isso é bom, né, Isso é bom, né? Tu joga na Sul Brasileira. E a única coisa que tu não faz é o quê? Resolver o problema. Então, problema não resolvido só tem poder para destruir você mesmo. Amém, gente? Estamos juntos? Queridos, é nós no mesmo barco. O pior é quando as pessoas transferem o problema, né? Tu tá de boa lá, feliz da vida, alguém chega, precisa conversar contigo e bota um caminhão de problema.
né? Lá em Curitiba tinha uma expressão, Cássio, dos curitibanos. O Léo vai lembrar. Toda vez que chegava um curitibano, é muito engraçado isso. Tu lembra, Léo? Eu tô com um problema. Ele só falava assim: se vira, negão. Eu lembro muito bem disso. Graças a Deus pelo curitibano, Léo. Era na raiz, assim, ó. Se vira, meu. Na hora que não aguentar mais, ainda dá para dar mais força, para dar mais desflexão. O curitibano, gente, eu morei em Curitiba uns anos, vocês sabem, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, Diogo, eles não estavam errados. Tem vezes que o meu problema não é o teu. E o teu problema não é o meu. A gente pode se ajudar? Não só pode, como deve. Mas Jesus Cristo estava carregando a sua cruz. Era dele a cruz. Teve um momento que ele não aguentava mais. Aí Deus botou um cara chamado Simeão para carregar a cruz dele, menino. Mas por um tempinho só, Henrique. Depois saiu e ele continuou com a sua própria cruz. Repito, isso não é egoísmo, isso não é indiferença. Tem cruz que só eu posso carregar. Tem cruz que só você pode carregar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a cruz da família. Não. Tome a cruz da empresa. Não. Tome a cruz dos amigos. Não. Tome a sua cruz. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho puro. Mas é claro, quando tu perceber que tu vai precisar de ajuda, cara, Deus vai te mandar o Simão, vai te mandar. Outro ponto, então, vamos lá. Entregue seus inimigos nas mãos de Deus. Siga tratando do que Deus te deu, e Deus irá tratar com quem está se levantando contra a sua vida. Nunca esqueço do lendário, né? Reformador Martinho Lutero, Marcelo. Ele conta, Marcelo, ele estava em casa lendo a Bíblia uma vez, bate na porta, ele abre a porta, o diabo está ali. E aí, Lutero, vim falar contigo. Ele: só um pouquinho, diabo. Jesus, tem visita para o senhor. Jesus foi lá falar com o diabo e Lutero seguiu a vida. Você sabia que quem pertence a Deus, querendo ou não querendo, reparem que eu vou falar a vocês, querendo ou não querendo, vai ter inimigos. O que são inimigos? Pessoas que querem teu mal, pessoas que torcem contra ti, pessoas que te caluniam, pessoas que te desmoralizam, pessoas que te invejam, pessoas que de alguma forma não querem saber das tuas vitórias, pessoas que querem te destruir. Todo ser humano tem muitos poucos. Quem não tem nenhum, se vê que só ficou o diabo, mas ainda tem, né? Só que, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais pessoas que odeiam a Ele vão ser contra você. E eu dou bases bíblicas para ti. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver uma vida santa em Cristo Jesus, Diogo, serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, gente, o que eu falo para vocês assim? É muito normal quando você faz a obra de Deus, quando você coloca lá, Rômulo, tu é meu Senhor, Jesus, o que eu faço? Jesus fala: vai para lá. Tu foi, 30 pessoas já não gostaram. Aí a galera fala: vai, e Deus diz: não vai. 100 pessoas já te apedrejaram. Entendam o que eu vou falar para vocês, gente. Toda vez que você obedecer a Deus, tu vai desagradar alguém, né? O apóstolo Paulo que dizia: eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Se possível, tenham paz com todos os homens. O apóstolo Paulo fala: no que depender da gente, vamos tentar ter paz com todo mundo. Mas, quando Deus falar para eu fazer algo, e homens não gostar,
Ah, queridão, eu prefiro a fúria dos homens do que a fúria de Deus. Porque no final, eles podem matar o meu corpo, mas a minha alma não. A minha alma, se eu ir contra Deus na terra, Ele manda o meu corpo e a minha alma para o inferno. Aí você pode pensar assim, sim, pastor, mas tem que entender, pastor, que nem tudo é inimigo, pastor. Tem coisa que é mal entendido, tem coisa que é de boa. Não, gente, repare. Uma coisa é pessoas que te invejam, Cássio, sem falar. É pessoas que estão do teu lado, torcendo por tua queda, mas sem falar nada. Ela só está internalizando, ok. É tipo um inimigo que não saiu do armário. Esse inimigo que tu acha que não gosta, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que tu pode... Está tranquilo. Mas quando tu fala em inimigo, é aquela pessoa que declaradamente é contra você. É contra, Rodrigo, teus projetos. É contra a tua família. Que tu descobre que fala mal de ti, que tu descobre que te calunia, que te desmoraliza, que mente sobre tua vida. Essa é uma pessoa que é inimiga. E se eu lhe perguntar, o que você faria se essa pessoa estivesse dentro da tua família? Não, pastor, não existe inimigo dentro da família. Vamos ver o que Jesus diz? Vamos lá. Olha o que Jesus... Não. Eu vou deixar claro aqui, para todos vocês que estão aqui. Reparem. Parem de falar lá fora, o Edson é radical. Por favor. Eu não sou nada perto do meu Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele veio para unir as famílias. Quem disse? Unir que família? A família de pessoas que amam a Jesus, sim? Pastor, tu está dizendo me abandonar a família? Parem de falar isso. O teu pai está de boa contigo. Vamos lá, Diogo, paizão não é crente, mas ele gosta que tu vai na igreja. Ande com o teu pai. A tua mãe não nega, não fala nada contra a tua fé. Está tudo certo. Tua família inteira, os parentes todos não são crentes. Eles te impedem de ir na igreja? Não, está tudo certo, cara. Na hora lá das festas de família, só cuida para não tomar cerveja, só cuida para não comer uma cachaça, só cuida para não... Né? Mas tu está ali, Diogo, está tudo certo, Diogo. Jesus nunca quis separar a família de graça. Não, Fran, tem que ter um fatos contra a fé, um levante contra aquilo que tu crê. Aí, gente, olha o que Jesus fala aqui, queridos, vamos lá. Mateus 10, 34, 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu pergunto a vocês. Você pode anotar aí, Mateus 10, 34. Peace in the world. Aí Jesus pega e fala assim, todo mundo, oh Deus, não pensem que vim trazer paz à terra. Vai piorar, olha só. Não vim trazer paz, mas espada. Agora, gente, eu queria só falar e sair correndo, mas como vocês estão aqui, eu vou falar e vou ficar aqui. O Cássio está na segurança e na qualquer coisa tu me ajuda aí. Olha o que nosso Senhor Jesus, por isso que eu sou apaixonado por Jesus, cara. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, agora segura. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui vai entrar no que eu falei lá atrás. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Gente, é impressionante. E aqui eu repito, Cátia, eu vou repetir para ficar. Gente, eu sempre vou repetir para vocês parar de ouvir gente lá fora que fica falando que o Edson é um destruidor, que a Viva destrói família. Gente,
O projeto de Jesus sempre vai ser unidade, Cássio. O apóstolo Paulo disse: a paz com todos, se possível. O que Jesus está falando aqui, Lucas? Que ele quer te separar mãe de filha? Óbvio que não, Fran. O que ele está falando aqui? Que ele quer botar nora contra só. Jesus veio para isso? Não. Ele está dizendo o seguinte: ei, quando você entregar a vida para mim, para o meu senhorio, pode acontecer que pessoas que vão ser contra você possam estar dentro da tua família. O que Jesus disse daí, Betina? Quando for família, então, tá de boa, suporta. Não, ele não disse isso. Ele disse: bom, eu não vim trazer paz entre alguém que concorda comigo e entre alguém que não concorda. Eu vim trazer espada. Ou seja, nós temos uma espada. Ô mãe, eu acho que tu está viajando aqui, viu, mãe? Vamos fazer o seguinte, mãe, ó. Tu está rateando aqui. Tu não quer ser cristão como eu? Ok, mas não se levante contra mim. Vamos botar um limite aqui? Porque assim, mãe, se tu continuar viajando, eu vou ter que me afastar de ti. Porque o meu amor por Cristo é maior que o meu amor por ti. Vai doer, vai doer. Tio, primo, irmão, cunhado, sogra. Tamo junto. Respeito tua vida de anticristo, de antifé. Mas não tenta impedir a minha vida de ter fé. Aí você está lá, com os teus familiares. Aí o que mais rola é deboche contra a Bíblia, deboche contra Deus, Túlio, deboche contra pastores, deboche contra a igreja. Tu é obrigado a ficar num ambiente desse? Eu pergunto a você. Perante o que eu li agora aqui, não se trata, gente, de dividir a família como propósito, não tem nada a ver, gente. Isso é o último caso. Isso é um caso até, eu vou dizê-lo, um caso raro. Principalmente em Panambi, onde geralmente as famílias têm disso mesmo. Vai ter uma fofoquinha aqui, tem umas falinhas aqui, mas tu vai levando, né? Tem umas discordâncias, Léo, mas tu vai levando. O problema é quando há ali traições, é quando há ali falsidades, fingimentos, que você sabe que tem coisa errada, que você sabe que não há como ter unidade dentro disso, e aí você bota a espada. A espada, Betina, é a palavra. Estamos juntos, gente? Eu estou sendo claro aqui, pessoal. Então, quando vocês ouvirem lá fora, que tem muita gente que fala muita coisa lá fora. Eu sou tipo que nem Jesus, Cássio. Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que o povo diz de mim? Aí os caras falam que tem endemoniado, até Beelzebul, que tem um falso profeta, que tem um destruidor de sonhos. Beleza. Isso o povo fala lá fora. Mas eu quero saber, Júlia, o que vocês que andam comigo, discípulos, que conhecem a mim, falam de mim. Aí Pedro, num momento bugado gospel, Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Daqui a gente canta aquela música, tu és o Cristo. É daqui. Aí Jesus pega e fala: Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Espírito do meu Pai que te deu essa confirmação. Então, queridos, vamos ter inimigos, vamos ter pessoas que nos odeiam, mas Rômulo, o que nós vamos fazer com isso? Vamos odiá-los? Não. Vamos persegui-los? Não. Vamos reagir contra? Evidente que não. Vocês entendem que ter inimigos vai acontecer, mas cabe a nós nos proteger, cabe a nós ficar de boa, cabe a nós orar por eles. Eu sempre sondo meu coração, Simone, eu sempre falo com a Cíntia sobre isso. Cada pessoa que me trai, me abandona ou fala mal de mim, a primeira coisa que eu faço, Cássio, é sondar meu coração em relação àquela pessoa. Sabe o que eu faço, Marcelo? Eu sondo meu coração. Como é que está o meu coração? Eu estou de boa. Eu fiquei de boa. Como é que eu estou? Estou triste? Estou. Mas eu quero o mal dela? Não. Eu consigo abençoar ela? Consigo abençoar. Eu consigo entender que esses inimigos, de certa forma, estão contribuindo para que eu seja lançado mais alto? Consigo entender.
Kleber, aí está resolvido. A Bíblia não fala guarde o teu inimigo. A Bíblia fala guarde o teu coração. Então quem te ataca não pode definir quem você é. Amém, gente? Por isso que aqui está, queridos. Deus é maravilhoso. Então, teus inimigos podem estar na tua empresa, na tua escola, na tua família, pode estar até na igreja, não importa onde. De você tem que sair paz. Finalmente, então, o ponto 6, ame ser e pertencer à igreja de Cristo Jesus. Ame, pertença e divulgue o seu amor por sua igreja local. Efésios 5, 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 1 Coríntios 12, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Hebreus 10, 25, não deixemos nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros para que mantenhamos a nossa reunião na igreja. Aqui já você vai ver que o salmista fala o seguinte: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esses dias, Cássio, estava vindo de carro, e eu já comecei a identificar a geração do meu filho Benjamin, do Natanael. Eu já me liguei nessa geração virtual, tecnológica, inteligência artificial, chat GPT para lá. Daí o Benjamin falou: pai, de novo igreja? Tem que ir sábado, tem que ir domingo. Eu falei: filho, filho de pastor, normal. Eu falei: filho, deixa eu contar uma coisa. Filho, tu sabia que a igreja primitiva se reunia todos os dias no templo? Todos os dias ele se reunia na igreja, de casa em casa. Claro que mudou, o mundo moderno, temos os trabalhos, não é a mesma coisa. Mas o que mostra, meu filho, que estar na igreja é uma bênção. Eu falei: Benjamin, sabia que se um dia Jesus voltar e tirar nós da terra, a igreja de Cristo da terra, tu consegue imaginar o que vai acontecer com o mundo? 100 pessoas para pregar, 100 pessoas para louvar a Deus, 100 pessoas para cuidar uma das outras em Cristo Jesus, 100 pessoas para orar umas pelas outras. O que aconteceria com o mundo, meu filho? Pai, ia dar B.O. Então, meu filho, eu sei que tu ama Jesus, eu sei que muitas vezes tu está cansado, tu quer ter teus afazeres, kits, mas uma coisa eu vou sempre te ensinar, um legado eu sempre quero deixar na tua cabeça, meu filho. Meu filho tem 8 anos, é autista, mas entende muito bem tudo. O meu legado para ti, filho, se chama Bíblia e Igreja. Ame a palavra e ame a igreja. Ame Cristo, o noivo, e ame a noiva, igreja. É um trabalho, Romulo, é um trabalho. A geração de hoje, ela ainda não vê tudo que a gente vê. Mas vocês agora poderiam estar num baile, poderiam estar fazendo um monte de coisa por aí, poderiam estar aprontando alguma coisa. Nesse exato momento, Cássio, a casa de prostituição está cheia em Panambi. Nesse exato momento tem gente, se drogando. Nesse exato momento tem gente sendo assassinada lá fora. Nesse exato momento tem gente cometendo adultério agora. Nesse exato momento tem filho brigando com o pai dentro de casa. E você está onde? Você está aqui na igreja. Você está num lugar, e aqui eu te parabenizo, onde você está aqui para louvar o Senhor, onde você está aqui com os teus filhos do Kids, onde você está aqui ouvindo uma palavra de Deus. Então esse é um lugar que Davi dizia: Fernando, quero estar todos os dias. Eu valorizo estar, eu gosto de estar, eu amo estar. Hoje nós temos na nossa igreja, Fátima, aquelas frases: eu amo minha igreja local. Não é que a gente quer ser bajulado, que a gente precisa de reconhecimento, não. É para incrementar no nosso coração que igreja não é lugar para você atirar pedra, é lugar para você amar. Você nunca percebeu quanto que igrejas são atingidas? Em Panambi, Milene, eu tenho certeza absoluta que na história de Panambi, a igreja mais apedrejada foi a nossa. E pede para mim o que eu acho disso? Fantástico. É sinal que estamos no caminho certo. É sinal que estamos incomodando as trevas da cidade.
É sinal que estamos incomodando pessoas que não querem abandonar os seus pecados ocultos e espiritualizando em cima dos pecados. Gente, nós estamos firmes e fortes. Nós podíamos ter motivos, Cássio, para odiar muita gente, mas nós não odiamos ninguém. É isso, nós podíamos ter motivo para ter muita mágoa, mas desse coração não tem mágoa alguma. O nosso coração é do Senhor Jesus. O nosso coração é assim: Senhor, enquanto eu cuido das tuas coisas, o Senhor cuida dos meus inimigos. Essa é a oração que eu faço para Deus. Amém? Vamos ver a conclusão, então? Estamos chegando ao final. Mantenha diariamente um coração de ovelha diante de Jesus e sua palavra, e certamente seguirá sendo abençoado, protegido e usado por Ele. Amém? Vamos aplaudir esse texto? Glória a Deus, né? Fiquem em pé. Fiquem em pé. Estamos, então, com essa mensagem encerrada. Glória a Deus, mais um salmo estudado, né, queridos? O Salmo 23. Eu tenho certeza que se você nunca tinha estudado o Salmo dessa forma, você vai ler esse Salmo quando chegar em casa, você vai ler esse Salmo durante a semana, e você pode passar a semana, queridos, debruçado nesse Salmo. Pastor, eu não estou conseguindo ler muito Bíblia, eu não consigo ler muitas páginas, eu sou bem preguiçoso, então faz o seguinte, fica só com o Salmo 23. Essa semana só estudo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o bacana, quando ele fala nada me faltará, aqui, gente, o hebraico é não faltará Deus em nenhuma circunstância. É isso. Pode faltar alguma coisa. Pode faltar emprego. Pode faltar muitas vezes paz social. Mas não vai faltar Deus estando contigo em cada situação. O Senhor é meu pastor. E Ele não faltará a sua presença sobre mim. Feche teus olhos. Vamos orar. Queria que você colocasse teu coração diante de Deus agora. Se você está sendo pastoreável, se você está se colocando no senhorio de Cristo. Quem são os inimigos que Deus revelou a ti? Como está teu coração em relação a ataques, em relação a incompreensões humanas? Talvez você está vivendo o vale da sombra da morte, talvez você está vivendo uma situação difícil, uma situação complexa, uma situação angustiante, mas Deus está contigo. Talvez você vai precisar de ajuda de toda forma, ajuda espiritual, ajuda emocional, ajuda médica. O fato é que Deus, Ele te vê como ovelha, e Ele quer te abraçar, Ele quer te abençoar, Ele quer te pastorear. Senhor, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Queremos nos colocar identicamente ao rei Davi, dizendo que somos tuas ovelhas. O Senhor é nosso pastor. Nos guia, Senhor, nos direciona, nos cura, nos fortaleça, nos encha com o teu Espírito Santo. E que o nosso coração, Senhor, sempre seja teu, sempre seja puro, sempre seja santo. Que o Senhor esteja sempre acima de qualquer pessoa, acima de qualquer circunstância. Nos ajude, Deus, a viver qualquer problema, a viver qualquer circunstância, qualquer dificuldade, de cabeça erguida. E sempre que a gente venha te reconhecer em cada caminho que nós andar, e com isso nós se parecer cada vez mais contigo, e com isso nós sermos cada vez mais fortalecidos no Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.